Na aula anterior, a gente começou a ver as enzimas. A gente viu que a maior parte das enzimas são proteínas. São proteínas com uma determinada função, geralmente uma função catalítica. E uma das principais ações da enzima é na redução da energia de ativação da reação, o que possibilita a formação de determinados compostos dentro do nosso corpo, porque às vezes a energia de ativação é tão alta que acaba sendo impossível, simplesmente pela colisão entre as partículas, de formar a quantidade que a gente precisa de determinados compostos. Então foi isso que a gente viu na aula anterior. Nessa aula, a gente vai continuar falando sobre enzimas, só que agora a gente vai falar sobre mecanismo de biocatálise. Então, como é que funciona a biocatálise? A biocatálise funciona da seguinte forma. Eu vou ter uma enzima. Essa enzima vai capturar o substrato ou os substratos. E ao capturar esse substrato ou substratos, ela vai fazer duas coisas. A primeira coisa é a restrição da mobilidade. Isso aqui é muito importante a gente ter em mente. Deixa eu exibir aqui para mim também. A restrição da mobilidade, que é muito importante a gente entender como isso acontece. E a formação de ligações fracas entre enzima e substrato. Para quê? Para que, ao final da reação, o produto possa ser liberado. Somente isso. Então, a redução da mobilidade ocorre através da redução da entropia. Mas como assim? Exatamente. Porque ao fixar os substratos, ocorre o seguinte: ocorre que a gente vai ter o substrato numa orientação apropriada para reagir, reduzindo assim a energia de ativação. Porque ao invés de ficar dependendo da sorte para realizar uma reação química, onde um ou mais substratos começam a se colidir, ou então a rotação aqui das próprias ligações se orientarem, se a gente ficar dependendo disso, a gente não vai ter reação nenhuma. Certo? Por exemplo, como vocês lembram da química orgânica, ligações simples são ligações com grau livre para rotação. Já ligações duplas não apresentam esse grau de rotação. Compostos cíclicos, menos ainda. Então, qual é a função da enzima? É justamente fixar esses grupos funcionais para que dessa forma eu consiga ter uma reação química com uma determinada cinética, dada pela constante cinética reacional, que é dado em segundos na menos 1, minutos na menos 1, whatever. Então, a primeira coisa, a gente vai ter uma redução de entropia quando a gente tem a interação enzima-substrato. Mas como ocorre essa redução de entropia? Através da interação enzima-substrato, onde a gente vai eliminar solvatação do substrato e a gente vai fazer ligações fracas, mas fortes o suficientes para estabilizar o substrato, para que dessa forma eu consiga uma orientação mais favorável para a reação. Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem o fosfoenol piruvato quinase, fosfenol piruvato quinase, que o 2-fosfoglicerato vai se ligar à enzima, principalmente nos resíduos do ácido glutâmico, que é o resíduo 211, da lisina, que é o resíduo número 345,
Daí eu vou ter a interação nitrogênio-hidrogênio e a interação HOH, formando pontes de hidrogênio, dessa forma estabilizando o 2-fosfoglicerato. O que aconteceu aqui? O que vocês observam? O que dá para observar? Observa-se que nessa enzima apresenta-se cátions magnésio 2+. Esse cátion magnésio 2+, ele serve para quê? Justamente para estabilizar esses dois oxigênios, para evitar que eles venham a rotacionar, que eles venham a reagir com outra coisa. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter essa estabilização. Ao ter essa estabilização, eu vou ter a formação de um enolato, ou seja, carbono de ligação dupla ligado a oxigênio. E eu vou ter a retirada, a eliminação de água, sendo que eu vou ter no carbono alfa a retirada do hidrogênio e no carbono beta a retirada da hidroxila. Retirada de água, formando o fosfoenol piruvato, que é uma das etapas da glicólise que faz parte da obtenção de energia. Ok? Então, isso é a interação entre enzima e substrato. Eu vou ter essa interação. Após essa interação, eu vou ter processos reacionais. Esses processos reacionais vão eliminar alguma coisa ou vão adicionar alguma coisa, dependendo do que a gente tiver ali dentro. Se a gente tiver, por exemplo, grupos redutores, a gente vai ter adição de elétrons. Se a gente tiver grupos que forneçam carboxila, a gente vai ter uma carboxilação, uma oxidação via adição de carboxila. E assim sucessivamente. Assim como eu tenho retirada aqui, como por exemplo, a gente tem retirada da água. Certo? Tranquilo até então? Ok. Então, continuando. Para a gente entender a cinética enzimática, a gente tem que conhecer este senhor e esta senhora, que é o bioquímico alemão Leonor Michaelis e a bioquímica canadense Maud Manten. O que eles determinaram? Eles determinaram que uma reação enzimática ocorre em duas etapas. E essas duas etapas ocorrem em equilíbrio. Onde eu vou ter, na primeira etapa, a combinação entre enzima e substrato, formando o complexo enzima-substrato. E na segunda etapa, esse complexo enzima-substrato vai se desfazer, formando enzima mais produto. Eles foram os primeiros a denominar a enzima em duas: a enzima complexada e a enzima livre. O que eles determinaram também? Eles determinaram que a enzima livre pode realizar processos enzimáticos. Já a catalisada fica impedida, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. O que eles determinaram também? Eles determinaram que essa primeira etapa é a etapa rápida da reação e a segunda é a etapa lenta, logo a etapa determinante. Isso lembrando lá de química geral, lá de cinética química da química geral. E eles determinaram também que, devido essa etapa ser uma etapa rápida, o equilíbrio dela é muito mais dinâmico. Ou seja, eu vou ter muita troca entre enzima-substrato, complexo enzima-substrato.
e complexo enzima-substrato, enzima mais substrato. Já essa etapa, como é uma etapa lenta, eu vou ter liberações mais lentas de enzima livre e produto. Entretanto, essa constante K-2, que é a constante da reação 2 inversa, não vai ser tão determinante assim. A gente vai ter somente a K2 como determinante. Então, como é que funciona? A primeira coisa que eles estudaram foi os fatores que alteram a velocidade. A gente já viu lá no início da semana, lá no dia 3, que os fatores que alteram a velocidade, um deles é a energia de ativação. Outro é o valor de K, que eles estão interligados. Outra coisa que a gente viu é a alteração da temperatura. Mas uma coisa que a gente não viu ainda, que é a concentração do substrato. O que eles perceberam? Que, num período muito curto da reação, à medida que eu aumento a concentração do substrato, eu aumento a velocidade da reação. Mas observem, ó, concentração dos produtos chegou aqui mais rápido, aumentei a concentração, aqui chegou mais rápido, aumentei a concentração, esse mesmo valor aqui chegou muito mais rápido. Não reparem nessas retas tangentes, elas não têm nada a ver com o que a gente está estudando agora, porque vocês estão estudando somente para entender como acontece, não para calcular como acontece. Então, o que eles fizeram? Eles desenvolveram equações cinéticas para descrever que a velocidade inicial ela é modificada enquanto eu vou aumentando o substrato, até atingir uma situação de equilíbrio. Quando atinge essa situação de equilíbrio, não importa mais eu colocar substrato, porque a reação não vai mudar a velocidade. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Quando toda a enzima que eu tinha aqui na primeira etapa, que é a etapa rápida, foi consumida e formou o complexo enzima-substrato, não adianta eu adicionar mais substrato. Por quê? Porque eu não tenho mais enzima para poder reagir. Eu não tenho mais sítios ativos para reagir. É o que esse gráfico diz. Enquanto eu tenho enzima livre e eu for aumentando a concentração do substrato, eu vou aumentando a velocidade até chegar no momento que eu obtenho um equilíbrio químico. Que é exatamente o momento em que toda a mistura enzima mais substrato se transformou no complexo enzima-substrato. Então, eles chegaram numa constante, que é chamado de constante de sempre esqueço o nome do Michaelis. É a constante de Michaelis, que é dada através da somatória da constante do processo inverso do equilíbrio enzima-substrato, mais o K2, que é a constante da transformação do complexo enzima-substrato em enzima mais produto, dividido pelo K da reação direta enzima mais substrato, formando o complexo enzima-substrato. O que foi estudado também? Que a velocidade inicial ela
depende de forma inversamente proporcional, ou seja, a velocidade diminui à medida que eu aumento essa constante de Michaelis. Ou seja, eu aumento as constantes cinéticas da minha reação. E eu sempre vou ter uma velocidade máxima, e essa velocidade inicial vai depender da velocidade máxima, a velocidade que eu posso atingir através da reação enzimática, dividido pela constante de Michaelis mais a concentração do substrato. Então, aqui é o Km de algumas enzimas e seus substratos. O que foi estudado a respeito disso? Foi estudado que quando, na verdade não foi estudado, foi determinado em algumas situações que quanto maior for esse valor de Km, maior a afinidade entre a enzima e o seu substrato. Por exemplo, a hexocinase, ela tem mais afinidade com o trifosfato de adenosina do que com a D-glicose. Já a D-frutose tem uma maior afinidade com a hexocinase. E assim sucessivamente. A gente vê aqui que a quimotripsina, que vem do pâncreas, tem uma afinidade muito grande com a tirosilglicina. É um nome difícil de falar. Mas a quimotripsina tem uma alta afinidade com esse composto aqui. Assim como a anidrase carbônica tem uma alta afinidade com o bicarbonato. E assim sucessivamente. Lembrando que cada enzima tem uma função específica. Tranquilo até então? Ok? Tá. Mas o que significa, em termos cinéticos, esse Km ser muito grande? Significa que a minha etapa lenta apresenta um K baixo. Apresentando um K baixo significa que eu consigo determinar a velocidade da reação também na primeira etapa. Eu consigo determinar a minha reação na primeira etapa. Por isso que eles colocam isso aqui como um grau de afinidade entre enzima e substrato, porque a junção desses dois depende da etapa 1, da primeira etapa, como a gente tinha visto aqui. Não, na verdade, aqui. É que é etapa rápida. A gente depende disso daqui. Se não houver isso daqui, a gente não tem a reação enzimática. Ou seja, quanto menor for esse valor, mais devagar ocorre e a probabilidade é que ocorra um negócio com uma forma mais coerente e falando de forma cinética. Ok, continuando. A gente também tem o número de renovação de algumas enzimas, que a gente chama de turnover. O que é número de renovação? É a velocidade com que a gente tem a liberação da enzima para uma nova reação. Então, por exemplo, a gente tem aqui a catalase, que tem o peróxido de hidrogênio. Aqui apresenta um K, ou uma constante cinética, de
40 milhões. O que significa 40 milhões de segundos na menos 1? Significa que isso é muito rápido. Significa que eu tenho uma quantidade de ciclos muito rápida. Isso aqui é como se fosse uma frequência. Certo? Então, isso aqui eu tenho uma frequência muito alta de liberação da enzima. E observem que algumas, ó, a fumarase com fumarato é menor. O que isso significa? Significa que o meu corpo precisa muito mais da catalase, ou precisa da catalase livre numa proporção muito maior do que a fumarase. Então, isso indica alguns processos que ocorrem dentro do organismo. Certo? Olha, proteína, uma ATPase. A ATPase serve para quebrar o ATP. Observem o K. 0,5. O que significa? Significa que eu vou ter uma capacidade muito menor de quebrar o ATP, ou seja, o fluxo de quebra de ATP vai ser muito menor do que o fluxo de quebra de peróxido de hidrogênio ou de consumo de bicarbonato. Eu preciso muito que esses dois ocorram de forma rápida. Esse aqui já nem tanto, porque senão eu vou acabar com o meu estoque de ATP e eu não vou ter reserva de energia nenhuma. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem uma reação que ela é catalisada, a gente também tem reação que ela é inibida. Como assim catalisada e inibida? Basicamente assim. Então eu vou ter uma reação que ela sofre um processo onde a enzima não pode reagir com o substrato. Por isso que a gente chama de inibição. Ou seja, eu coloco um composto, geralmente medicamentos, que ao consumir esse medicamento ou essa droga, a primeira coisa que esse medicamento ou droga vai fazer vai ser inibir a ação da enzima. Mas como é que ela faz isso? Ela faz isso ocupando sítios ativos, impedindo com que algum outro processo ocorra. E essa inibição tem de dois tipos, que é a inibição reversível e a irreversível. As reversíveis, a gente tem a competitiva, a não competitiva ou incompetitiva e a mista, onde eu vou ter os dois. Por que elas são reversíveis? Porque elas ocorrem todas em sistema de equilíbrio. Como ocorreria normalmente? Eu teria enzima mais substrato, em equilíbrio com o complexo enzima-substrato, que, de forma lenta, fornece enzima mais produto. É isso que ocorre. Entretanto, se eu colocar aqui junto um inibidor, o que vai acontecer? Eu vou ter o complexo enzima inibidor. Observem aqui por esse desenho que o inibidor ele é diferente do substrato. Entretanto, uma parte do substrato ela é igual a uma parte do inibidor. Então, quando esse inibidor, como ele é menor, ele vai apresentar uma entropia menor, e ao encontrar o sítio ativo, ele vai se conectar aqui. Ao se conectar aqui, ele vai impedir que eu tenha esse sistema, que é o sistema enzima-substrato. Por quê? Porque ele tomou o sítio ativo. Vocês já ouviram falar em intoxicação por metanol? Ou álcool metílico?
Antigamente as pessoas assim, não pode tomar... A primeira coisa que faz, deixa cego. Por quê? Porque quando a gente consome metanol, a primeira coisa que acontece é o metanol passa pelo fígado e forma formaldeído, que é o metanal, ou aldeído fórmico. Chame como quiser. Vamos chamar de formaldeído, que é como todo mundo chama. O formaldeído, ele é produzido através da combinação do metanol com determinadas enzimas hepáticas. Uma das formas da gente inibir essa reação é adicionando etanol, que é o álcool etílico, que é o álcool da cachaça, por exemplo, em altas concentrações. Por quê? Porque a enzima, ela é uma captadora de hidroxila. Se essa enzima é uma captadora de hidroxila, ao colocar um excesso de etanol, esse excesso de etanol acaba se fixando no sítio ativo, formando um inibidor, e essa reação com o metanol acaba não ocorrendo. Por quê? Porque eu não tenho mais sítio ativo para ele reagir. Então ele pega, ele passa do jeito que entrou, vai para o rim, e dessa forma ele é expelido. Existem vários mecanismos que a gente faz isso, tipo, ricina. Ricina age em determinadas enzimas. Daí tu tem que consumir um remédio que vai bloquear essas enzimas para que a ricina não possa reagir. Ricina é tóxica, altamente tóxica e mortal. E vai impedir com que o nosso organismo metabolize a ricina e dessa forma a gente não vai morrer envenenado por ricina, por exemplo. Então, esse é um dos grandes mecanismos utilizados por medicamentos para evitar justamente envenenamentos ou determinadas doenças. Através do quê? Da inibição enzimática. Então, a gente tem a competitiva, onde a gente coloca um inibidor e esse inibidor compete com o substrato. A gente tem a incompetitiva ou não competitiva, onde após a formação do complexo enzima-substrato é colocado o inibidor e o inibidor atrapalha a formação desse complexo, formando um novo complexo, e esse novo complexo acaba modificando o produto. E a gente tem a mista, onde a gente vai ter inibidor tanto no início da reação, no enzima substrato, quanto no complexo, formando uma mistura de situações de inibição, favorecendo assim a ação de determinados medicamentos e formando, às vezes, compostos que não são metabolizados pelo corpo e podem ser expelidos pelo corpo. E a gente também tem a inibição enzimática, que é irreversível, ou seja, eu inutilizo a enzima. Por exemplo, eu tenho aqui a serina. Essa serina reage com uma determinada molécula. Não sei qual, mas reage com uma determinada molécula. Se eu consumir um determinado medicamento, ou uma determinada droga, que reaja com o resíduo do sítio ativo, eu acabo formando uma ligação covalente. Como ocorreu aqui, eu tive uma substituição nucleofílica do flúor pelo oxigênio, formando aqui um fosfoéster. E dessa forma, inibindo a ação dessa serina, inutilizando essa enzima. Quando é que se usa isso? Quando se conhece, por exemplo, o mecanismo de um vírus, que esse vírus trabalha através
de ação enzimática, e a gente precisa eliminar esse vírus, como por exemplo o vírus da AIDS. E como é que a gente faz isso? Simples, a gente pega, vê qual é a enzima responsável por aquela replicação e coloca algum medicamento que destrua aquela enzima, que faça com que aquela enzima não reaja mais com aquele determinado tipo de composto, que é o que foi feito aqui. Ao acontecer isso daqui, eu inutilizei a enzima. Bom, gente,